Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Tá no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, o nosso programa Opinião, ao vivo. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem, que você se mantenha bem. O Opinião está no ar e então hoje, uma quinta, dia 17, na verdade não é 17, Lorenberg, não é 22, não é? Não, 23 hoje, não é? 23. Tô mais perdido que surdo em bingo. Aí, mas porque tá aqui, ó, 22. Estamos aqui nessa quinta-feira com o programa Opinião ao Vivo. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, muitíssimo importante. Porque a gente recebe aqui no programa Opinião ao Vivo, nesta noite, que o Ivo, o nome completo, está aqui, ele é lá do SEDECA, o Ivo Gregório de Campos. Paulo, o que é o SEDECA? Vamos lá, vou explicar para você. O SEDECA é o Conselho Estadual de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. Isso muito por conta do Maio Laranja, onde há uma campanha nacional em função de tudo que tem havido de maus tratos, de exploração sexual, de abuso sexual das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Preocupação do programa, nós que sempre, ao longo desses 5 anos, sempre abordamos assuntos como este, não passará em branco desta vez, porque o Ivo tem profundo conhecimento nessa causa, com palestras, com informações. Aliás, o SEDECA é vinculado à CETASC, que é a Secretaria de Estado de Assistência Social. Então, fique bem atento que está muito importante e muito relevante, porque aí eu vou pedir, inclusive, alguns dados estatísticos para o Ivo e vou também pedir algumas dicas para que você, pai, você, mãe, ou você responsável, possa ficar mais atento em relação ao seu filho ou ao seu dependente, criança ou adolescente, viu? Essa é a nossa principal preocupação, esse é o nosso principal objetivo de contribuir. Talvez alardeando com os números que o Ivo trará daqui a pouquinho, a gente faça com que você se conscientize do perigo que às vezes mora um pouco ali do lado ou do outro lado, e muitas vezes o perigo mora dentro de casa. Muitíssimas vezes, aqueles tidos como acima de qualquer suspeita. Ali que mora o perigo, né? Então fique bem atento, porque vale a pena absorver as informações do Opinião desta noite. Professor Lorenberg, boa noite. Como vai? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então tá, é verdade, você que é a razão maior do nosso programa, você pode interagir com a gente pelo 999322529. Obrigado a você que acompanha a gente também pelo canal 22 e pelo site www.gazetadigital.com.br. Seu Ivo, muito bom tê-lo aqui. Obrigado, conselheiro, por aceitar o nosso convite, para que a gente possa agregar valor em termos de informações, ao nosso telespectador. Já vou pedindo números, dados estatísticos por conta daquilo que nós sabemos já, não é? Que tem assolado o Brasil em todo canto, esses maus tratos, exploração sexual, ou enfim, todo tipo de violência contra a criança. O senhor tem números, gostaria que o senhor passasse aqui para a nossa audiência, para a gente tomar pé com números oficiais aqui no Opinião. Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, quero agradecer o convite, né? Trago aqui um abraço da nossa presidente Linda Cyr, né? Que não está medindo esforços para estar nos ajudando aí nesse trabalho tão difícil, árduo, né? Mas que necessário. Hoje o Conselho é um conselho atuante, sempre foi atuante, mas hoje está incisivo mais nesse resgate dessas crianças vulneráveis, né?
até mesmo, como você disse, mais vulneráveis dentro de casa, às vezes, do que fora. Né? Os dados, os números, eles relatam isso, que às vezes aquelas crianças que se encontram invisíveis aos olhares do poder público, né? Estão sofrendo e não têm como se defender, né? Então, nós estamos aqui na campanha, né, do Maio Laranja, né? Essa campanha ela foi criada no ano de 2000, né, 18 de maio de 2000. Né? O Dia Nacional de Combate à Exploração e à Violência Sexual, exploração de crianças e adolescentes. A gente está fazendo parte de uma comissão de garantia de direitos da criança vítima de violência sexual. E a gente pega os relatos hoje, os números nacionais, né? Tem mais de 7.354 casos de exploração sexual. No Brasil. No Brasil. Isso 2025. 2025. Né? E só nesses casos a gente vai fazer dentro da família, né? Aquela que tem o poder de proteger. Né? São mães, 1.727 casos de mães. Desse total que o senhor falou aí, mais de 1.700 casos são de mães que abusando sexualmente dos filhos. Dos filhos. Que absurdo isso, que absurdo. 1.727. O pai, o número é 671 casos comprovados. Né? Os padrastos, que a gente pensa que o padrasto é o vilão da história, né? 155. Os avós, 119. Os irmãos, 47. E a madrasta, 39. E os tios não aparecem, não? Os tios, eles não aparecem. Não apareceu aqui. Ele entra como outros, né? Desse valor, desse total aqui de 7.354. Né? É muita coisa, sim, para a gente identificar. Pode ser que tenha até mais casos. Por quê? Porque essas pessoas, essas crianças e adolescentes, eles se encontram invisíveis. Né? Às vezes consegue identificar quando é levado para um médico, né? E quem leva para o médico, para o posto de saúde, é o próprio pai ou a mãe ou o responsável. E lá são identificados essas violações de direitos. Né? E eu sempre falo que o conselheiro tutelar, ele precisa ter a expertise, porque ele está no chão do território, ele consegue entrar nas casas, ele é o vizinho, né? Ele foi eleito pelaquela população. Então, assim, ele tem mais facilidade de reconhecer essas violações de direito. Né? O próprio vizinho, às vezes, foi feito várias denúncias, a gente tem recebido por vizinhos. Né? Presencia algum fato e acaba fazendo a denúncia. Né? E hoje tem vários canais de denúncia. Né? O Disque 100, tem a Polícia Militar, tem o Conselho Tutelar. Né? E só que eles desconhecem essas fontes de comunicação, né? Que pode ser feito essas denúncias. Né? Vamos aproveitar, se o senhor tiver como contribuir com o programa, e especialmente com quem está assistindo, para passar contato, você que está assistindo aí, fique bem atento, mas eu estou falando de coração mesmo, quase que suplicando. Tome nota dessas informações, especialmente dos canais de denúncia. Por quê? Porque a gente não pode, mesmo que não ocorra dentro do nosso ciclo mais próximo, se você souber de algo nesse sentido, denuncie, mas denuncie fervorosamente, com convicção mesmo. Parece não, eu tenho quase certeza que a identidade será mantida no mais absoluto sigilo,
você não vai ter nenhum tipo de consequência, pelo contrário, você vai estar ajudando a gente dar um basta nessa covardia, não é? O senhor tem números aí dos canais, os principais? O principal canal é o Disque 100, né? E o 190, né? Esses são os canais principais que é mais fácil de ligar, né? Porque cada município tem o seu conselho tutelar e tem os seus números, né? Específicos, são celulares, plantões, né? Mas é procurar o conselho tutelar também, né? Para poder fazer... Exato. Então, fique bem atento, os dois números mais conhecidos, eu disse que 100, que é nacional, e o 190, que vai cair lá no CIOSP, lá vai cair, eles distribuem, você tem que denunciar, ou procure o Conselho Tutelar, se você conhece, eu não tenho aqui nesse momento aqui, mas o Conselho Tutelar é fácil de encontrar, dá um Google aí, Conselho Tutelar, você aí no teu bairro deve ter, nos grandes bairros tem, e você procura informações de uma forma de estar denunciando isso, mas muito urgente, viu? Muito urgente. Daqui a pouquinho eu vou pedir alguns exemplos aqui com o glorioso Ivo, com demais detalhes. Tem casos aqui de Cuiabá também, de mãe, não é o pai, não é o padrasto, mãe abusando sexualmente dos filhos, não é? E é absurdo isso. Mas eu quero chamar antes aqui o meu professor Lorenberg para o bate-papo. Senhor Ivo, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Muito bom mesmo tê-lo aqui, na nossa conversa, no nosso bate-papo. Todos nós ganhamos e ganhamos muito. Eu vou aproveitar parte da resposta que o senhor tem nos trazido para pedir uma reflexão do senhor, pedir um comentário do senhor. Veja, no dia 16 de maio, agora, a Assembleia Legislativa instalou a Frente Parlamentar em Defesa da Criança e Adolescente. Essa frente foi requerida pelo deputado Sebastião Rezende, com o fim de discutir e realizar debates entre os poderes e especialmente com o Conselho Estadual. Mas antes do comentário do senhor, eu gostaria de lembrar ao amigo telespectador, veja, amigos, eu tenho um outro dado aqui. No dia 11 de julho de 2024, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão para homenagear, para os 34 anos do ECA. E naquela oportunidade, no dia 11 de julho do ano passado, a presidente do Conselho, Ladarci, né? Lindacir Rocha, propusera ao deputado Sebastião Rezende, que presidia a sessão, a criação dessa frente parlamentar exclusiva. Veja, amigos, dia 11 de julho e só em maio agora foi criada, quase um ano depois. Eu conheço de frentes na Assembleia Legislativa que foi criada 30 dias depois. E aí, para o comentário do senhor a respeito, qual a importância dessa frente criada e quais são os deputados que a compõem? Porque, veja, eu estou provocando a reflexão do senhor, o senhor conhece muito mais do que eu. Eu sei apenas de um deputado, que é o deputado Sebastião Rezende, que coordena essa frente. Não conheço nenhum outro deputado que faz parte desta frente. Enquanto as outras frentes que foram criadas na Assembleia, eu sei de 19, em uma frente de 19 parlamentares, da outra frente de 10 parlamentares, e essa eu só sei o nome do deputado Sebastião Rezende. Se o senhor souber, para nos passar, eu acho que essa informação é muito interessante, muito boa. Eu não tenho essa informação de quantos deputados compõem essa frente parlamentar, né? Mas a importância dessa frente para a sociedade civil, para as crianças e adolescentes que sofrem violações de direito, ela é de extrema relevância, porque essa frente parlamentar ela pode fortalecer a rede de proteção, né?
A rede de proteção hoje está fragilizada. Por quê? Porque não consegue fazer o bom combate na defesa da criança e do adolescente, né? Então, com essa frente, ele pode fortalecer o fundo, né, através de emenda parlamentar, tanto o fundo estadual quanto os fundos municipais, né, para os conselhos conseguir fazer os trabalhos, realizar os projetos das entidades que trabalham com crianças e adolescentes, retirando essas crianças da vulnerabilidade. Né? E, às vezes, quando você tem um projeto social e você traz essas crianças para o seu projeto, ali o professor que dá uma aula de capoeira ou dá uma aula de música, ele acaba sendo até um psicólogo. E ele acaba ali observando também a violação de direito que está invisível lá na casa. Então, é uma rede que tem que ser fortalecida hoje, né? Essa rede é escola, juízes, delegados, promotores, né? Trabalhando todo em prol dessa rede de proteção. Então, essa frente parlamentar ela veio hoje para somar, né? Mais uma ferramenta para somar e para a gente poder fazer o combate desse mal que tira o futuro das nossas crianças, né? E a criança, quando ela sofre violência, principalmente a violência sexual, ela fica abandonada, porque ela não consegue se defender. E aí o poder do Estado ele tinha que trabalhar um pouco mais a parte mental dessa criança, né? Tem casos aí que a criança sofre violência com a mãe, aí retira a criança daquele ambiente e passa para o pai cuidar. Mas a criança já sofreu o trauma, né? E como que a gente vai fazer com essa criança? O pai é psicólogo para estar tratando dela? Né? Às vezes o pai também está passando por situações, né, por alguma situação financeira ou situação psicológica, porque ele viu também seus filhos sendo violados. Então, assim, não tem como cuidar disso, né? É tratamento psicológico, né? Eu acho que com essa frente parlamentar a gente já está mandando para eles lá as demandas, né, do Conselho, né, que ele, naquele momento lá no lançamento, no dia 16, ele pediu para a gente contribuir, né? A nossa presidente, ela inteligentemente ela já mandou já para ele já uma demanda para a Assembleia para apreciar, né? Porque tudo se transforma através de lei, né? E não adianta a gente querer trabalhar se não tem uma lei que ampara. Então foi feito esse diálogo que a gente vai estar contribuindo para que a Assembleia tenha, né, não só o Conselho, mas Polícia Civil, Polícia Militar, e vai fazer o combate agora. Senhor Ivo, me perdoe a minha interferência, mas é só para ajudar o amigo telespectador. Certo. O senhor falou claramente aí de duas dores que aquela criança passa. A dor física e a dor psicológica. Em muitas ocasiões, aí eu estou provocando a reflexão do senhor, certo, muitas ocasiões a dor psicológica é muito mais forte e muito mais difícil de curar. E aí, qual é o papel do Conselho neste particular? Então, o Conselho ele está para propor, né, medidas, como disse, a situação dela só vai melhorar através de lei. Se não tiver uma lei que obriga o Estado a dar o tratamento psicológico para aquela criança, não vai avançar. Então, o Conselho ele está aqui, ele é um Conselho de controle social. Então, a gente precisa estar levando essas demandas para os nossos gestores políticos, né, legisladores, para que crie-se leis, né, de proteção, e o Estado assim executa essas leis, né, contratando mais psicólogos, né, mais agentes sociais, né, para poder fazer o melhoramento daquela criança que sofreu aquele abuso, né. Como você disse, a dor
o trauma é maior porque fica, né? As feridas cicatrizam, mas aquela ferida criada na cabeça, né, eles não cicatrizam nunca. E se não tiver um bom tratamento psicológico, ele leva aquilo ali para a vida inteira, para a fase adulta, e como já tem muitos que já tem, né? Ok, olha só, eu vou só fazer uma correção aqui. Dona Berg nem me corrigiu. Professor que não corrige o aluno, eu falei quinta-feira. Sexta-feira. Não falou nada, né? Não falei nada. Hoje é sexta. Foi rindo. Cara. Não fiquei rindo, Olha não. lá, ele falando errado lá, e ficou rindo aí. Eu errei também a data, o dia, né? O numeral. Falei que hoje era. Falei que era dia 20. Eu falei que hoje era 22, sei lá, e dia 23, e falei que era quinto. E o Gersinho ficou ali também rindo. Ninguém falou nada, nem o ponto, ninguém falou nada. Eu estou aqui, aí que minha ficha caiu aqui. Eu falei, peraí. 22 é o canal. 22 é o canal. É verdade. O 22 que eu falei, gente, não foi em relação ao dia, foi ao canal 22. TV Pantanal, canal 22. Então tá, olha só, o nosso glorioso Ivo, conselheiro Ivo Gregório de Campos, continua conosco aqui. Eu vou para o intervalo comercial, coisa breve, a gente volta já já. Ok, a gente retoma aqui o programa Opinião na sua TV Pantanal nessa sexta-feira. Escutou, né? Sexta-feira. O Opinião agora vai abrir espaço para o GD, que é o Gazeta Digital, a propósito de tudo que a gente está conversando aqui, a propósito da saúde, Gersinho. Gersinho saiu lá no estúdio para espirrar, escutei daqui. Dá um clique aí, GD, www.gazetadigital.com.br. A propósito desse tema que a gente está levantando aqui hoje, o governador Mauro Mendes sancionou nesta sexta-feira, dia 23, a lei que altera dispositivos do Cadastro Estadual de Pedófilos do Estado de Mato Grosso e também do Cadastro Estadual de Condenados por Crime de Violência contra a Mulher. Então, a Secretaria de Estado de Segurança Pública, a SESP, deverá regulamentar a criação, atualização e acesso aos cadastros que ficarão disponíveis no site da SESP. A lei será publicada em Diário Oficial do Estado. Abre aspas. É um avanço na proteção de quem está mais vulnerável. O cidadão tem o direito de saber se determinada pessoa possui condenação por violência sexual contra as mulheres ou crianças, até mesmo na hora de fazer uma contratação ou qualquer outro tipo de aproximação. É mais um instrumento para prevenir a reincidência desses crimes tão bárbaros, fecha aspas, afirmou aí o governador Mauro Mendes. Então a lei altera duas outras leis lá existentes, a de número 10.315/2015 e a de número 10.915/2019, para se adequar à decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, de validar a criação dos cadastros desde que os inscritos se restringam às pessoas com condenações transitadas em julgado, ou seja, sem possibilidade de recurso. Conforme noticiou o Gazeta Digital, na quarta-feira, dia 21, deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso aprovaram em segunda votação o projeto de lei número 527/2025, que cria o Cadastro Estadual de Pedófilos do Estado de Mato Grosso
e pessoas condenadas por violência contra a mulher. O projeto já havia sido aprovado no dia 7 deste mês, em primeira votação. É isso, Nuremberg. Eu acho que já não era sem tempo a gente atacar com mais firmeza esse tipo de situação, e o cadastro aí, ele vai servir de ferramenta preponderante para que possamos tirar de circulação eventuais criminosos. Paulo, eu concordo com você em gênero, número e grau. Não tem cabimento, amigos, não tem cabimento alguém que cometeu um crime tão bárbaro como esse. Eu já falei em outras oportunidades e vou repetir. O pedófilo, o estuprador, é irmão gêmeos do torturador. Esses dois irmãos gêmeos não tem que ser passado a mão na cabeça dele, não. Torturador, o estuprador, eu estou colocando o estuprador de uma forma geral, o violentador, todos eles. Então é preciso que tenhamos sim esse cadastro, uma vez julgado e condenado. Esse tem que ficar muito claro, porque não é aquela pessoa que foi, ele é suspeito. O suspeito não entra nesse cadastro. Só as pessoas que foram julgadas e condenadas é que entram nesse cadastro. E mais ainda, a lei tem que permitir que as secretarias de segurança pública tenham uma cadeia de ligação com todas as secretarias. Todas as secretarias. Porque alguém que comete um crime desse no estado de Mato Grosso pode ficar tranquilo lá no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, e aí não tem cabimento, amigos. Esse cadastro é fundamental, é imprescindível. Concordo com o Nuremberg, imprescindível. E Nuremberg, só dizendo que muita gente pode falar assim, mas o governo do estado, isso aí tem que alterar, isso vai ser inconstitucional por conta é uma atribuição da União. Só que aqui está explicando que tem o endosso do STF. Exatamente. É uma determinação do Supremo Tribunal Federal, amigos. Uhum. Não é uma iniciativa particular do governo apenas. É uma iniciativa particular do governo, mas respeitando uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ok. É isso aí que eu entendi também. Então está aí, portanto, golaço aí, essa luta aí para a gente reduzir, quem sabe um dia até acabar com esse tipo de covardia que infelizmente assola nossas crianças e nossas mulheres também, não é? Porque a violência contra a mulher também é de cair o queixo aqui no estado de Mato Grosso. O senhor concorda com essa sanção, com esse projeto e com essa propositura aqui que cria o cadastro, seu Ivo? Eu concordo com número, gênero e grau, porque o nosso estado hoje é o que mais mata mulheres, né? As nossas mulheres hoje, elas estão vulneráveis na mão dos... Até 90% dos feminicídios são os próprios companheiros, ex-companheiros, né? Que diante da sua falta de... Eu digo que é falta mesmo de amor, né? Porque quando você mata alguém que você fala que você ama, né? Aí fica difícil você acreditar no ser humano, que você mata quem você ama, você pode matar qualquer um. Então, esse cadastro é de suma importância, porque a gente acaba, entre aspas, né, protegendo um pouco mais, porque o Estado, a segurança pública vai saber quem é o cidadão, se ele veio de São Paulo para cá e ele fez algum registro e já vai puxar os dados dele e vai saber o que aconteceu. Porque no caso aquele menino que matou a mãe e as 3 filhas lá em Sorriso, né? Ele já vinha de uma violência extrema no estado dele, que é no Nordeste, e veio para cá e aqui ele cometeu essa barbaridade, né? De matar a mãe e as 3 filhas. Então, se tivesse esse cadastro, né, ele foi preso, ele tinha sido preso antes, mas ele foi solto. Então, se tivesse, ele não ia ser solto, né? E talvez aquelas mulheres estavam hoje, né, livres. Né? Com certeza. Ele era construtor, pedreiro, né? Pedreiro, né? Estava ali só de olho nas meninas, na família, com a mulher e as suas filhas. Bárbaro aquilo lá, bárbaro.
Aí eu não sei, eu vou fazer um comentário aqui, mas desprovido de preconceito, pelo amor de Deus, desprovido de bairrismo. O estado de Mato Grosso, hoje, Lorenberg, antes de fazer a próxima pergunta dele, a próxima colocação, queria que ele, enquanto professor, que vive muito de análises, pudesse dar sua contribuição aqui no meu raciocínio. Se eu estiver falando bobagem, pode me falar também. Com essa baixa no estado de Mato Grosso, com a geração de emprego qualificada, o emprego qualificado hoje, a mão de obra qualificada hoje está em baixa, né? Aqui no estado de Mato Grosso, todo lugar no Brasil. E aí se exporta muito, mesmo não qualificada, se importa muito, né? Se importa muito mão de obra de outros estados, notadamente do Nordeste, Piauí, Maranhão, onde lá o pessoal... Eu estou falando com lugar de fala. Eu trabalhei por algum tempo em Sorriso. Eu lembro que lá chegavam para trabalhar nas lavouras, ou até na própria cidade, no comércio, enfim, ônibus de pessoas vindas do Nordeste. Eu amo o Nordeste, mas amo o Mato Grosso também, não é? Eu amo as crianças, amo a segurança pública. Aí quando você pega os números, Lorenberg, os números oficiais, do Cadastro Nacional, inclusive desse documento Anuário da Violência, lembrei o nome, você vê que a estatística mostra que no Nordeste a violência, esse tipo de violência principalmente, é muito grande. É muito grande. Aí quando você traz pessoas de lá para cá, sem um crivo, sem um filtro, aí você pode estar submetendo aqui ao nosso convívio pessoas que vêm de um antro, de um centro de violência, porque a violência lá, ela não sou eu que estou falando, é muito grande. Você não acha que devia ter um cuidado maior com todo o cuidado que eu estou falando para dizer aqui, para não ficar aquela coisa que eu estou com preconceito. Não é preconceito, mas é cuidado que a gente tem que ter, na minha opinião. O que você avalia disso aí? Paulo e amigo telespectador, veja, eu não conheço uma única família que não tenha alguém que começou a família que veio de fora de outro estado, Paulo. Que veio do Nordeste, por exemplo. Eu vou pegar a minha região, que é Nortelândia, Alto Paraguai, Poxoréu, Barra do Garças. Quantos baianos garimpeiros apareceram nessa região toda? Quer dizer, cada família no estado de Mato Grosso tem uma origem ou uma ligação com os outros estados do país. Eu quero chamar a atenção para esse aspecto, porque eu estou com todo o cuidado do mundo, porque qualquer palavra que nós venhamos a falar aqui, Paulo, pode soar de uma forma muito diferente. E o preconceito, amigos, é algo muito terrível. E que alguém... mas alguém que violentou lá no Nordeste pode cometer aqui? Alguém que saiu lá de um outro estado, veio para cá, vai cometer crime aqui? Não, a pessoa pode ser a maior honesta do mundo. Mas pode também não ser, como foi o caso de Sorriso, né? Eu não estou fazendo não estou querendo ter razão, não. Estou fazendo contraponto aqui, um caso claro que aconteceu lá em Sorriso, não é? Naquela ocasião lá onde uma família foi toda destruída, né? Literalmente. Então, Paulo, mas aquilo lá foi um caso isolado. Pode ser, como pode não ser, eu estou só querendo trazer mais luz a essa discussão, já que estamos falando de cadastro, que as pessoas possam saber da origem. É só uma ideia que eu estou colocando aqui. Uma ideia não, uma preocupação enquanto cidadão, enquanto pai, inclusive, né? Eu fico com essa preocupação, somente isso. Não entendi, mas eu tenho muito cuidado. E eu também tenho, por isso que eu te pedi uma... Porque o preconceito, amigo... Mas não é preconceito, não. As pessoas começam a falar, Bissel, tá vendo? O Lorenberg veio lá
da região, Do outro Paraguai. de uma região lá do interior do país, ele vai cometer crime aqui. Será que vai, amigos? Então a gente precisa ter muito cuidado. Não, sim. A minha família, por exemplo, o meu pai é do Ceará. Saiu a pé de lá para cá. E não tem nenhum registro, ele morreu já faz há muito tempo, não tem nenhum registro que ele tenha cometido crime lá. Como muitas esmagadora outras maioria, a esmagadora maioria é absolutamente do bem, né? Não só do Nordeste, do Sul, de qualquer canto aí. Foi só uma preocupação que eu coloquei aqui, não estou acendendo caça às bruxas, não pregando isso, muito menos. Eu adoro, tenho há muitos amigos nordestinos, que são os melhores, inclusive, são todos assim, só que a questão de ser bom ou ruim está em todo canto, no Sul, no Norte, no Centro-Oeste, tem gente boa e tem gente ruim também, né? Ficou só essa preocupação. Pois não. Contribuir com o diálogo aí. O Lemberg fica com raiva de mim, aí... A gente está falando do cadastro, não estamos falando do local onde ele... Né, qualquer lugar. Se tiver... Ele veio de lá para cá, mas ele já veio de lá para cá porque ele fugiu cometendo crime lá. Isso. E se tivesse o cadastro... Já seria barrado, já seria identificado, né? É uma forma de identificação. Mas o violador, o abusador, o criminoso, ele está no mundo inteiro, não está só aqui no Brasil. Né? Então, se tivesse esse cadastro já ativo, talvez, né, salvaria mais vidas. Porque essa família que foi brutalmente, não foi a primeira. Né? Já teve outros casos da mesma situação. Só que outros casos também não necessariamente foram por nordestinos também, sim, né? Então, fica essa ressalva aí. Justo. Aliás, a resposta para a preocupação minha está no próprio cadastro. Havendo no cadastro, situações como essa, infelizmente já passou, né? Lá de Sorriso, poderia ter sido identificada, não é? Por conta da existência de um cadastro que cruzaria os dados. Opa! Fulano de tal, não é, está com mandado em aberto, esse cara já foi assim, foi assado, e aí ficaria mais fácil para as autoridades de segurança pública tomarem as providências, né? Só dizer que então que a resposta já está aí, inclusive no cadastro, só foi uma preocupação que passou por aqui e pronto, já morreu o assunto também, que eu não quero polemizar isso não. Lemberg, a pergunta. Senhor Ivo, eu vou pegar aqueles números que o senhor mencionou agora há pouco, no primeiro bloco, para pedir exatamente uma reflexão do senhor. Se os meus números estiverem corretos, veja, são 7.354 casos que envolvem a violência. São mais de 10 violências, se nós pegarmos esse número como corretos, são mais de 10 violências por dia. E desses números aqui, 414 são abusos sexuais. E desses 414, 14 envolvem sexual comercial. Veja, nós estamos falando de abusos, mas a coisa está agravando cada vez mais. Sim. 14 é exatamente a questão do comércio do sexo. Comércio sexual. Prostituição infantil. Por isso que quando foi criado esse Maio Laranja, né, o abuso, ele é interno, né? A exploração, ele é externo, né? Então, assim, quando se trata do abuso, a violência dentro do seio da família é feito pelos seus, né? E quando o próprio seus pode explorar, né? Seus que você fala são os parentes. Os familiares, né? Já acontece muito de mãe levar os filhos para ser explorado sexualmente, né? Ela não cometeu o ato, mas ela deu a filha para ser abusada, né? Então, esses números aí é alarmante, né? Infelizmente, Mato Grosso está
está tendo muita violência contra a criança. Inclusive, o CETRAP, que é o Comitê de Combate ao Tráfico de Pessoas, eles estão tendo muito trabalho, né, com relação a isso, ao tráfico de pessoas. Mato Grosso está na rota do tráfico, né? Do tráfico de crianças, adolescentes e até adultos. É absurdo isso. Eu vou continuar esse raciocínio, voltar para o senhor daqui a pouco, após o intervalo comercial, que eu quero esmiuçar um pouco mais essa... E também saber a diferença, que você saiba junto comigo e com o Lorenberg, a diferença entre a exploração sexual, o abuso sexual, como é que é isso, e um pouco mais dessa coisa no seio familiar. Tem casos, inclusive, aqui, exemplos aqui no estado de Mato Grosso, que mãe abusando sexualmente dos filhos. A gente volta num instante só. Muito bem, estamos de volta aqui. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal e hoje abordando um tema importantíssimo. A gente sempre procura abordar temas muito importantes, não é? Temas importantes que agregam valor em termos de informações aí no seu cotidiano, nas suas noites, em especial aqui no programa Opinião. Conversávamos antes do intervalo e durante o intervalo comercial também. Eu vou deixar o Lorenberg à vontade, porque o Lorenberg tem uma ampla experiência nos debates, é um estudioso, não tem outra coisa para fazer senão ficar lendo tudo que tem essas coisas de informação assim. Professor, me ajuda aqui. Eu quero puxar nesse último bloco aqui, eu tenho pouco tempo nesse último bloco aqui, para puxar do Ivo, informações assim que sirvam de alerta às pessoas que estão assistindo, diferenciar uma coisa de outra. Já falei no bloco anterior aí da questão do abuso sexual com outros tipos de violações ou de violência. O que você acha importante estar deixando bem claro para o telespectador quanto a esse assunto? Bom, primeiro de tudo, eu acho que quando o Ivo falou dos telefones, o 190 e o 100, é necessário também que o nosso telespectador possa saber, Ivo, aí eu estou te provocando, qual a diferença do Conselho Estadual com o Conselho Tutelar. Quem ele deve recorrer, o telespectador. E um outro aspecto que o Paulo falou logo no intervalo, antes do intervalo. O que é abuso sexual e o que é o comércio sexual? Exploração. A exploração sexual. Qual que é a diferença dos dois? Ou os dois podem acontecer ao mesmo tempo? Estou informando que o Ivo é conselheiro, mas não é conselheiro tutelar. Não, ele é conselheiro do Estado, do Conselho do Estado. Isso é bom esclarecer também, Ivo. Conselho de Direito. Então, a diferença entre conselheiros tutelares e o conselheiro de direito, de garantia de direito, é que nós, do Conselho Estadual, a gente propõe leis, né, para melhoria de toda uma sociedade. No caso, a gente está propondo alteração, melhorias, resoluções para melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes. O conselheiro tutelar, ele trabalha no chão do território. É ele que é o agente que, quando recebe a denúncia, ele é o primeiro, junto com a polícia militar, a ir fazer essa averiguação para saber se realmente aquele fato é verídico ou não. Se ele constatar lá a violação de direito, ele tem que afastar, tirar aquela criança daquele momento, daquela situação, porque ele tem que proteger a criança e o adolescente que está sofrendo violações de direito, né? O papel do conselheiro tutelar é fazer isso, é tirar a criança. Por isso que tem muitos que não gostam do conselho tutelar. A gente tem que dar graças a Deus, agradecer aos conselheiros tutelares, porque eles fazem um trabalho de relevância, são eles que protegem as nossas crianças, né? A primeiro momento, ele, junto com a polícia militar, ele vai em loco, ele faz a análise para ver se está tendo a violação, ele tira aquela criança daquela situação, ele leva para o conselho e a protege lá.
até o andar dos processos, aí envolve o juiz, né, para ver se realmente foi constatado a violação, aí vai ver se tem a família extensa, né, um avô, um tio, um pai ou a mãe, depende com quem que está a guarda da criança e do adolescente, para poder chamá-los, né, e fazer e repassar aquela criança para os cuidados deles, né? No caso de não haver nenhum desses família extensa, ele fica com a guarda até a determinação judicial, né? É o juiz que vai determinar para onde que vai, o que vai fazer com aquela criança e adolescente que sofreu a violência e não tem com quem ficar, né? Eu quero que também dar uma explorada olha só, eu já tive informação, aliás, já fiz até matéria, fiz até reportagem acerca desse assunto. A percepção de que aquela criança está sofrendo abuso sexual dentro de casa, muitas vezes é feita por um professor na sala de aula, uma professora geralmente. Porque Joãozinho, Mariazinha, ela é sempre proativa, extrovertida, e de uns tempos para cá, ela mudou o comportamento, está muito acanhada, muito triste. E aí, numa conversa que a professora acaba tendo, pelo link, pela aproximação com a criança, a criança acaba se abrindo e aí a professora vira uma psicóloga. Isso não devia ser incentivado, na sua opinião? Porque já que se temos a informação de que muitos casos ocorrem dentro da própria casa, da própria residência, do seio familiar, os vizinhos, como foi um caso que eu quero que o senhor fale também aqui, que aconteceu, acho que no Santa Isabel, um vizinho vamos ficar à mercê de que um vizinho enxergue algo anormal dentro de uma casa para depois denunciar, né? Na sala de aula não seria uma ferramenta importante? Sim. A escola, ela também faz parte da rede de proteção, né? A gente chama isso de denúncia espontânea. Quando o professor ele tem a expertise e observa a alteração do comportamento daquele aluno ou daquela aluna, ele, em uma conversa informal, ela acaba relatando todo o seu sofrimento e angústia que ela vivencia lá na sua casa, no seu lar, né? Mas hoje, infelizmente, são poucos professores que têm essa expertise, né? Mas quando tem, eles conseguem identificar, né? Como já aconteceu de alunos que chegam na escola, né, num calor, com roupa de moletom, e quando o professor pede para tirar, ele está todo cheio de marca, de hematomas, e a professora identifica aquilo ali numa conversa informal, ele relata que foi pai, mãe, o avô ou o irmão, alguém que o agrediu e já vem sofrendo essa agressão por muito tempo. Só que isso aí são maus tratos físicos, não é? Que são aparentáveis, aqueles que aparecem. Agora, a questão psicológica não aparece aquela introspecção da criança, especialmente se for menina, mas menino também. Não aparece, então, se não pelo comportamento, fica difícil você identificar. Então, por isso que é bom ter a boa argumentação psicológica para tentar extrair alguma coisa da criança ou não. Sim, sim. Eu acho que com essa criação dessa frente parlamentar, a gente pode até sugerir que dentro das escolas hoje tem que ter um profissional de psicologia, né? Como tem nos casers, né? Que tratam os adolescentes que sofrem medida socioeducativa, deveria ter nas escolas, né? E de vez em quando os alunos passar por um processo, porque a psicologia ela está ali para nos ajudar, né? Para nos conhecer e identificar o que a gente está passando, o que a gente está sentindo, e numa dessas, né, dessas redes de conversa,
é possível extrair da criança, do adolescente, uma denúncia espontânea, né? Que ele vai contar o que aconteceu lá na casa. Né? Ok. Então, assim, fica a dica aí. Você percebendo alguma coisa, mais uma vez, eu vou me frisar aqui, 190 e o Disque 100. 190 e o Disque 100. Você faça uso desses dois serviços, dessas duas ferramentas e denuncie caso você tenha qualquer tipo de tem que ter certeza também, porque senão vai também expor, fazer denúncia vazia, ainda que a sua identidade não seja revelada, mas procure saber. Teve um caso lá do bairro Santa Isabel, aqui em Cuiabá, de uma mãe? Sim, teve um caso aqui no bairro Santa Isabel, onde a mãe estava violentando os seus 3 filhos sexualmente. Né? Os 3 filhos? Os 3 filhos. Foi identificado os 3 filhos. Né? E isso foi identificado por uma vizinha, que porventura ela viu naquela casa algo anormal, né? No comportamento da mãe com os filhos. E com isso ela foi tirar aquilo ali à prova e constatou que a mãe estava violentando sexualmente seus filhos. E denunciou, né? Chamou os conselheiros tutelares que foram em loco, né, para identificar a violação de direito, né, da criança que estava sendo explorada, e eles conseguiram identificar e retiraram as crianças daquela situação, né, de insegurança, e conseguiu, né, a mãe era separada do pai, e conseguiu entregar as crianças para os pais, né, porque ela tinha a guarda dos filhos, né? Então ela conseguiu fazer essa identificação. Então a importância de você identificar possíveis violações de direito de criança e adolescente, não se omita, né? Você tem que denunciar, né? Tem que denunciar, porque a criança ela precisa ser resguardada, precisa ser protegida. Ok. Lorenberg, tem uma curtinha aí para a gente encerrar o programa. Só quero dizer o seguinte, vou dar um exemplo, antes de dar um exemplo. Não sei se é bem exemplo. Para o que eu fiz na minha vida, eu já falei isso aqui já. Eu tenho um casal de filhos. Quando a minha filha era neném, era ainda, não é, 2 aninhos, 3. Na vida, eu nunca dei o banho na minha filha. Por que eu nunca fiz isso? Porque eu quis ensinar isso a ela, que nenhum homem deveria tocar nela, entendeu? Então, assim, para deixar isso bem claro, que aquilo lá é uma coisa que tem que ser preservada no sentido, né, da segurança, enfim. Então, e deu certo, assim, ela muito ciente disso aí, porque a criança, depois adulto, cresce com essa percepção, não é, de que ninguém estranho deve tocar. Quando é criança, não deve tocar no corpo dela. Dá banho, a mãe dá banho e pronto, a avó, mas que é o menos provável que vá cometer algum tipo de crime, embora tenha esse exemplo que acabou de dar aqui o nosso Ivo, né, que mães, os números dizem que mães, inclusive, têm feito. Mas o que a gente vai fazer? A gente tem que entender e inserir isso na cabeça das crianças e que elas também têm que tomar esse tipo de cuidado. Abraçozinho, aí vem um cunhado não sei de onde, quer abraçar. Não, isso não. É a minha opinião. Lorenberg, uma curtinha aí. Mas, Ivo, eu gostaria muito que o senhor falasse um pouco sobre a campanha Faça Bonito, que é uma campanha coordenada pelo próprio Conselho, né, para combater os abusos sexuais. 1 minuto e meio no máximo para a tua resposta. Essa campanha Faça Bonito, que foi lançada junto lá com a Frente Parlamentar no dia 16, né, ela vem sido estudada justamente pela necessidade de estar a gente, pelos números, sim, já fala por si só, e não são divulgados essas realidades, né? Então a gente precisa estar colocando que todos saibam que o dia 18 de maio é o dia de combate a esses crimes tão horríveis, né? O dia 18 de maio, ele está aqui para nos despertar,
Mas não pode ser só o dia 18 de maio. Todo dia. É todo dia. A gente tem que lembrar que nossos filhos sofrem violências e que a gente precisa estar combatendo isso diariamente. Ok, meu amigo Ivo, muito boa a sua entrevista aqui, muito boa, pertinente. Ivo Gregório de Campos, do SEDECA, que é o Conselho Estadual, né, o Conselho Estadual de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse espaço continua a postos para bem informar. Um abraço para a Lindacir e para toda a turma lá da CETASC. E boa noite e bom fim de semana. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Boa noite, telespectadores, né, que estão nos assistindo. Obrigado aí por você estar aqui. E não esqueça, Disque 100, 190, denuncie. Olha, o fim de semana promete ser movimentado no futebol pela Série B do Campeonato Brasileiro. E nessa sexta-feira, o Goiás, daqui a pouquinho, recebe aí a Ferroviária lá no estádio da Serrinha, em Goiás. Neste sábado, amanhã, pela Série B, Atlético Paranaense joga contra o Atlético, lá em Curitiba, às 3 da tarde, transmissão ao vivo aqui na sua TV Pantanal. Lorenberg, até segunda-feira. Até segunda-feira. O desembargador Marcos Machado vai estar conosco às 19h30 de segunda-feira. Bom fim de semana. Fica bem, fica com Deus também.